falamos do reino, falamos da graça, e a Bíblia diz que justiça e direito são o fundamento do reino de Deus, do trono de Deus, e a graça e a verdade o precedem no reino de Deus. Nós decidimos aqui como equipe ministerial trabalhar com vocês essa temática, os olhos da graça. Como é que Jesus olha o mundo? Porque com seus olhos humanos, você tem um jeito de olhar as pessoas, mas com os olhos da graça, Jesus olha com uma outra perspectiva. E nós estamos ensinando vocês, através do comportamento de Jesus e das Escrituras Sagradas, como nós podemos fazer para olhar com os mesmos olhos do Senhor Jesus Cristo. Eu queria convidar você a abrir sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 8, versículos 1 a 11. Você pode usar seu smartphone, seu tablet e acompanhar a leitura também, que será projetada no telão. E o texto bíblico diz o seguinte: Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada voltou novamente para o templo e todo o povo ia ter com ele. E assentados ensinava. Os escribas e os fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério. E fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério, e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isso diziam eles, tentando-o para terem de que o acusar, mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. E como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas, ouvindo eles esta resposta, e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, e ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu-lhe ela: ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Pai amado, que essa graça maravilhosa que nos envolve possa trabalhar o nosso coração nesta noite e compreender o recado que o Senhor tem para dar para nós através desta porção bíblica que acabamos de ler. Que o teu bom Espírito nos instrua e nos oriente e traga todo o pensamento cativo também, para que nenhuma objeção possa acontecer para impedir que todos que aqui estão consigam discernir a tua palavra. E a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Os religiosos, Jesus e a mulher adúltera ou pecadora. Eu creio que nesse texto você vai conseguir perceber comigo alguns contrastes entre a forma como Jesus olha e a forma como os escribas e fariseus que ali estavam trazendo aquela mulher olhavam para a situação. Nós já vimos aqui que na parábola dos filhos perdidos, quem estava lá também? Os escribas e os fariseus. Sempre eles estão cercando Jesus para de alguma forma pegá-lo em alguma situação e deixá-lo embaraçado, e novamente ele faz assim. Aqui eles estão de plantão. O texto começa: os escribas e fariseus trouxeram a sua presença. Leva uma mulher pega em flagrante adultério. Curiosamente, não levaram o homem. Porque quando você vai olhar o que é que está escrito na lei, em Deuteronômio 22, lá é abrangente. O texto bíblico diz o seguinte: se um homem for achado deitado com uma mulher que tem marido, então ambos morrerão. O homem que se deitou com a mulher e a mulher. Assim eliminarás o mal de Israel. Eles já estavam fazendo uma interpretação equivocada da lei, porque trouxeram só a mulher. Na verdade, eles não estavam preocupados com o pecado. Eles estavam querendo provocar Jesus e colocá-lo num embaraço e pegá-lo em alguma contradição. E veja bem, se Jesus não concordasse com o apedrejamento, ele estaria sendo contra a lei. E aí a coisa ficava complicada para Jesus. Se ele também
permitisse que aquilo fosse aceito, se ele concordasse, consentisse com o apedrejamento da mulher, ele estaria embaraçado com aqueles seus seguidores que ouviram ele sempre falar da graça, do perdão e da misericórdia. E Jesus sai desse embaraço de uma forma muito positiva, porque ele conseguiu tratar os religiosos, ele conseguiu tratar a mulher pecadora e tratou as demais pessoas que acompanhavam, e tudo ficou resolvido, mas intrigando aqueles que ali estavam. Então nosso tema é esse: os olhos da graça no jeito de lidar com o pecador. Como Jesus lida com esta mulher que mereceria ser apedrejada. Nós somos pecadores porque pecamos ou pecamos porque somos pecadores? Olha só, o texto de Paulo à igreja de Roma diz assim que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então não há nenhum sequer justo, todos pecaram. Então nós somos pecadores por natureza. Agora coloque-se dentro deste episódio. Você é uma pessoa religiosa, cristã e guarda a lei naquela época. Vamos pensar que você estava ali naquele arredor com Jesus, com seus discípulos, e esse caso flagrante quer dizer pego no ato, pegar no ato do delito. E imagine a situação daquela mulher diante daqueles homens que estavam ali. Ela foi arrastada, eu não imagino que ela veio tranquila, ela veio meio que forçada, e a exposição dela, aquelas pessoas que ali estavam, talvez ela nem olhava para cima, olhava para baixo, o vexame, e sabendo da sua pena, como é que estava a roupa, o cabelo, ou os cabelos daquela mulher, olhar nesse ambiente público de exposição e correndo risco de vida, como é que estava o coração dessa mulher? Jesus estava sendo questionado e abaixa para se escrever no chão, e ele parece que não processa muito o que eles estão falando, até que eles insistentemente fazem a pergunta: e aí, o senhor não vai responder? E ele levanta e diz: então aquele que não tem pecado pode atirar a primeira pedra, e fica à vontade para atirar. E ele novamente se voltou a escrever no chão, e eles saíram um por um, a começar pelos mais velhos. Um detalhe interessante isso, né? Os mais velhos, eu acho que a consciência pesa mais rápido. Os mais jovens estão afoitos, já estão com a pedra na mão. Vamos lá, quero participar desse apedrejamento. Então, aqueles que estavam ali analisando a sua própria consciência entendem que eles também são pecadores, tanto quanto aquela mulher. Então quero ver com vocês alguns contrastes entre o comportamento de Jesus e o comportamento desses escribas e fariseus. Em primeiro lugar, no jeito de olhar da graça, o jeito do Senhor olhar o pecador, ele não sai apontando pecadores, mas busca o que salva pecadores. Interessante que quando você começa esse texto, você percebe que Jesus está num lugar e os escribas e fariseus, onde é que estavam? O texto diz que Jesus estava no Monte das Oliveiras, depois ele veio para este lugar e ensinava a multidão. E de repente esses fariseus e escribas trazem essa mulher pecadora. Então, olha o contraste: enquanto um está buscando a Deus em oração no Monte das Oliveiras, buscando o Pai, esses estão aí catando pelas esquinas pecadores. Eles fazem questão de identificar, de apontar, de sinalizar pessoas: ó, isso aqui é um potencial pecador. E eu fiquei imaginando assim, onde que eles descobriram essa mulher? Como que eles fizeram para descobrir essa mulher? Estavam espionando? Tiveram uma informação secreta? Acompanhava a vida daquela mulher? Onde é que estava o marido daquela mulher? Alguém veio dedurar aquela mulher? Apareceu na rede social? Viram um comentário no WhatsApp sobre aquela mulher? Como é que descobriram que aquela mulher estava em pecado e pegaram ela no ato? Eu queria dizer assim que se você for sair por aí afora, nas esquinas da cidade, nos bares, nos motéis, você vai encontrar muita gente, nos negócios, na política, no comércio, pecadores. Mas o olhar da graça não está informando e dizendo a você: saia pelo mundo detectando, farejando, apontando pecadores. Essa atitude de ficar apontando, de ficar procurando, de ficar buscando pessoas para incriminá-las e condená-las, é uma atitude legalista, é uma atitude de escriba e de fariseu. E essa espiritualidade, ela é muito perigosa, porque ela aponta as pessoas, mas não olha para si mesmo.
Agora o contraste está justamente na posição de Jesus, que enquanto os caras estão procurando por aí, na rua da cidade, pecadores, Jesus está no monte. O Monte das Oliveiras é um lugar de retiro de Jesus, um lugar de contemplação, um lugar de oração de Jesus. Olha só esse contraste, enquanto pessoas estão por aí tentando detectar pecadores, Jesus está quedado aos pés do Pai, rogando para que Ele dê capacidade para amar as pessoas, para lidar com as pessoas, para tratar as pessoas, para resgatar as pessoas. Nós precisamos estar mais na presença do Pai. Se você quiser fugir desse mal de procurar condenados e pecadores, quede-se aos pés de Jesus. Você precisa reservar tempo para estar com o Senhor. Você precisa reservar tempo para buscar a palavra dEle. Você precisa reservar tempo para adorá-lo num lugar secreto, seja no Monte das Oliveiras, seja no seu quarto, seja num campo. Você precisa reservar tempo para buscar Deus em oração, para confessar os seus próprios pecados, para você agradecer, para você adorar, para você interceder e fazer pedido pelas próprias circunstâncias da sua vida. Este é o contraste que eu queria que vocês vissem, que os olhos da graça provocam. Deus quer mudar você de um catador de pecadores para um adorador que anda na presença do Pai, querendo resolver a sua própria vida. Em segundo lugar, os olhos da graça no jeito de lidar com o pecador, ele não expõe pessoas à vergonha, mas faz corar a consciência. Porque o contraste está nisso. Os religiosos de plantão aqui não tinham escrúpulos para expor as pessoas, e Jesus, através dos olhos da graça, Ele provoca a consciência desses homens para que leve-os à vergonha. Envergonhando pessoas. Essa é uma prática dos religiosos de plantão, que estão aí para expor as pessoas e detectar os pecadores e fazê-los passar ao ridículo, sem se preocupar em agir com graça e com amor e com restauração, em misericórdia e compaixão. Veja que no versículo 3, o texto diz que eles fizeram essa mulher ficar em pé no meio de todos. Eles trataram de uma forma vulgar, de uma forma pública, como que se dissesse aí: olha aí essa mulher infeliz, essa mulher promíscua, olha aí, foi pega na cama com outro homem, o marido dela está lá com chifre na cabeça. Essa mulher é uma mulher desobediente, e olha aí, ela traiu seu marido e ela precisa ser apedrejada. Há um episódio no livro de Gênesis, quando você for ler o primeiro livro da Bíblia, em Gênesis 9, de que certo homem chamado Noé era lavrador, ele que levou todo aquele grupo de animais em dupla na arca e com a sua família. Mas logo que saiu da arca, ele plantou, diz o texto bíblico, uma vinha, e ele bebeu o vinho e embriagou-se e se pôs nu dentro da sua tenda. Ele errou. Agora Cã, que era pai de Canaã, um dos filhos de Noé, vendo a nudez do pai, fê-lo saber fora seus dois irmãos. E ele disse assim: Sem e Jafé, vem cá, nosso pai está pelado lá na barraca, está pelado lá na tenda. Ele viu e contou. E agora a postura de Sem e Jafé, os dois irmãos de Cã, é diferente. Eles tomaram uma capa, puseram-na sobre os próprios ombros de ambos, e andando de costas, com rostos desviados, cobriram a nudez do pai, sem que a vissem. Os estudiosos tentam entender onde que Cã errou aqui. O relato bíblico não explica exatamente qual foi o pecado de Cã, mas a interpretação tradicional é que Cã desrespeitou o seu pai ao vê-lo nu e ao contar para os irmãos, sem ter tomado uma providência reverente. Ele não honrou a dignidade de Noé, o seu pai, e o expôs à vergonha, e ele foi amaldiçoado por isso, pelo seu próprio pai depois. Provérbios de Salomão, entendendo essa questão da exposição que muitos religiosos gostam de fazer, ele diz em Provérbios 17:9: o que encobre a transgressão adquire amor, mas o que traz o assunto à baila separa os maiores amigos. O que ele está dizendo é o seguinte: não fique por aí expondo às pessoas os seus erros, e não fique mostrando que elas são pecadoras e vis e promíscuas. Aquele que encobre a transgressão no sentido de proteger essa pessoa, ela mostra amor e ela não separa, ela
ganha e conquista as pessoas. Foi o que os escribas e os fariseus não fizeram com essa mulher adúltera. Esse comportamento é o do legalista. Em contrapartida, como que Jesus faz? Ele não expõe as pessoas à vergonha, mas ele faz corar a consciência das pessoas, faz a consciência sentir vergonha. Porque como eles insistiram, tu que dizes, ele se levanta e diz: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. E aqueles homens com a pedra na mão começaram a fazer um exame de consciência, ouvindo o que Jesus falara. Puxa, será que eu tenho pecado? E eles ficaram envergonhados, a consciência deles os acusaram, e esta consciência fez com que eles saíssem dali e deixassem Jesus somente com aquela mulher. Na verdade, Jesus estimula a reflexão interior. A presença de Jesus já inquieta qualquer pessoa. Me recordo do texto de Lucas 19, quando Jesus foi na casa de um publicano, de um pecador, que era estigmatizado pelos escribas e fariseus, que se sentiam religiosos, donos da verdade, santos, imaculados. Mas o texto provoca, porque Jesus foi na casa de um pecador, e ele estava passando em Jericó, e estava numa árvore um moço baixinho, que era cobrador de impostos. Jesus: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém ficar na tua casa. E o texto bíblico diz que Jesus foi para a casa de Zaqueu, mas não fala do enredo, da conversa que eles tiveram. Porém, há uma afirmação no versículo 8 de 19, Lucas 19, diz assim: entremente Zaqueu se levantou e disse: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa eu tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. O que é que fez Zaqueu tomar essa medida? Um exame de consciência. A presença inquietadora de Jesus, que mostrou e revelou, porque você está perto de Jesus, Ele desnuda você, Ele faz um raio-x e mostra quais são os seus pensamentos. Aquele que sonda e conhece o seu interior, sabe o que se passa na sua mente, sabe o que se passa nas suas motivações, e a presença de Jesus desnuda qualquer pessoa, e faz corar a consciência. Então, ao invés de expor as pessoas à vergonha, Jesus faz com que a sua presença e a sua palavra faça a sua consciência curar de vergonha. Em terceiro lugar, os olhos na graça no jeito de lidar com um pecador, além de não apontar pecadores, mas buscar o que salva pecadores, além de não expor as pessoas à vergonha, mas fazer corar a consciência, não provoca dilemas, mas promove o ensino. O texto começa dizendo que Jesus saiu de Monte das Oliveiras e passou a ensinar aqueles que o seguiam. De madrugada voltou para o templo, e todo o povo ia ter com ele, e assentado os ensinava. Que atitude contrastante! Enquanto Jesus estava ali ensinando, esses homens, fariseus, religiosos de plantão, comparecem para provocar dilema. É para isso que os escribas e fariseus estavam ali. Tem gente que é profissional em causar intrigas, em provocar dissensões, em maliciar, em arquitetar, em forjar planos maldosos. E eles chegam dizendo assim: tu, pois, o que dizes nessa situação? Se ela foi pega em adultério, o que o senhor pensa? Qual é a sua mentalidade sobre isso? Qual é o teu pensamento, Jesus, a respeito de uma mulher que foi pega em flagrante adultério? Outro episódio foi narrado pelo Dr. Lucas no seu evangelho, quando ele registra que alguns escribas e fariseus se aproximaram de Jesus e disseram: mestre, sabemos que falas e ensinas retamente e não te deixas levar de respeitos humanos, porém ensinas o caminho de Deus segundo a verdade. Parece que é uma palavra bonita, gostosa, educada e elogiosa. Mas aí vem: é lícito pagar tributo a César ou não? E novamente Jesus numa rascada, eles provocando um dilema, porque se Jesus falasse assim: não devemos pagar tributo a César, ele ia contra o Império Romano, estava enrolado. E se ele falasse que deveria pagar tributo a César, ele então não estava nem aí com o seu povo judeu. Então essas pessoas que provocam dilemas, elas se apresentam sempre para promover alguma discórdia e colocar você numa enrascada.
Agora, por outro lado, Jesus vem não para provocar dilemas, mas para promover ensino. E eu fico imaginando, porque quando a gente estuda a palavra de Deus, o William Douglas, que é um juiz federal, ele disse assim: se você pegar a Bíblia Sagrada e não considerá-la como um livro religioso, mas acima, simplesmente como um livro ético e moral, a sua vida vai mudar radicalmente. Porque os ensinos das Escrituras promovem a dignidade das pessoas. O ministério de Jesus, ele é fincado em 3 propósitos: ensino, pregação e cura. E aqui ele quer formar vidas, ele quer dar orientação, ele quer corrigir rotas de pessoas, ele quer dar novos contornos àquelas pessoas que estão arrasadas, ele quer impulsionar valores na vida das pessoas, ele quer trazer novas diretrizes, agregar valores às pessoas. Ele quer ajudar, ele quer ajudar as pessoas a viverem a melhor versão delas. Ele quer ajudar as pessoas a valorizar o potencial existente dentro dela. Ele quer estender as mãos e tirar as pessoas da miséria, da desgraça, da vergonha, da crueldade, da perdição. Ele é um mestre, ele é um professor, ele é um psicólogo, ele é um doutor na arte de ensinar e formar pessoas através do ensino, da palavra, da instrução e a sua pedagogia, que é transmitida e aqui é percebida. Então os olhos da graça no jeito de lidar com o pecador não provoca dilemas, mas promove ensino. Em quarto lugar, os olhos da graça no jeito de lidar com o pecador não age com legalismo, mas com compaixão e misericórdia. Enquanto os escribas e fariseus trataram aquela mulher com uma religiosidade legalista, Jesus trata com compaixão e misericórdia. O que é agir com legalismo? Está escrito na lei. Ela não cumpriu a lei. E a lei diz, dura lex sed lex, a lei é dura, mas é lei, ela tem que morrer. Os religiosos de plantão, eles são legalistas. Eles conhecem o texto da Torá, eles conhecem a lei, eles conhecem as Escrituras, eles conhecem bem a Constituição. No âmbito religioso, eles conhecem a Constituição da igreja, eles são bons de estatutos e normas, os legalistas são bons nisso. E eles aparecem aqui dizendo, na lei está escrito Jesus. Então eles sabem, eles conhecem a lei. E você tem que cumprir o que está escrito, Jesus. Falando desse aspecto legalista, às vezes no nosso meio a gente incorre esse risco. Na década de 90 eu estava iniciando o ministério pastoral aqui. O pastor Benedito Troquez era o presidente do conselho. Nós tínhamos uma congregação em Maracaju. E lá tínhamos um irmão chamado Celso de Souza Almeida, faleceu no dia 8 de agosto agora. Ele foi indicado por aquela congregação para cá, eles vieram numa assembleia, nós elegemos, ele passou a fazer parte do conselho dessa igreja como presbítero, mas atuando lá em Maracaju. Ele era como que um pastor naquele lugar, mas ele estava impedido de vir em algumas reuniões do nosso conselho aqui, que todo mês nós temos que ter uma reunião. Aí um presbítero legalista fez uma carta para o conselho, dizendo assim, considerando que o artigo tal da Constituição da igreja tal, considerando isso, considerando tal, e que o Celso de Souza Almeida não vem nas reuniões do conselho, eu proponho que seja cassado o mandato dele. Eu falei, eu não estou ouvindo direito. O reverendo Troquez, naquela calma, tranquilo, falei, isso não pode, reverendo, o que esse homem está fazendo. Esse homem cuida daquela congregação, ele cuida daquela igreja. Agora nós está na lei, está na caderninho azul que era a nossa Constituição. E olha, isso é uma coisa meio que esparramada, porque no nosso país a nossa justiça age assim. O rito é mais importante que o mérito, vocês sabem disso. Vocês que são da área do direito, hoje o mérito não tem tanto valor. Se descumpriu o rito, não importa o que você fez. Mas o rito, o processo foi errado. Soltam bandidos que comprovadamente cometeram delitos porque o rito, o processo não foi seguido. Isso traz descrédito na população, traz descrédito num país, e a gente começa a perceber uma certa injustiça, insegurança e baderna e desordem da sociedade. Cumprir ordens mesmo que seja injusta, é isso que o rito preconiza. Por exemplo, no nosso país, aborto é crime. Não é crime, perdão, o aborto não é crime a partir de uma certa gestação, meses de gestação, mas matar um animal em extinção é crime. Isso é estranho,
Isso é legalismo, porque não se define o mérito, mas apenas o rito. Outro exemplo visto na tragédia do Rio Grande do Sul: pessoas com a intenção de salvar vidas, naquele momento de fervo, água inundando, algumas pessoas deslocaram com seus barcos, com seus jet skis para buscar as pessoas que estavam em suas casas ilhadas. Mas vocês não podem ir porque vocês não têm raiz. A raiz é mais importante do que uma pessoa viva. Isso é rito e mérito. E nós vivemos dentro da igreja, nós vivemos fora da igreja, numa sociedade em que não age com compaixão e graça e misericórdia, mas comportamento legalista e que execra as pessoas. Agora Jesus não, ele age com misericórdia e graça. E Jesus conhece bem a lei. Sabe que está registrado em Êxodo 31:18. E tendo acabado de falar com ele no Monte Sinai, deu a Moisés as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedras, escritas pelo dedo de Deus. Agora Jesus, nessa situação, quando a mulher é trazida, ele está no chão escrevendo algumas coisas. O que Jesus estava escrevendo? Alguns estudiosos dizem o seguinte: talvez ele estava dando o nome daquelas pessoas que estavam ali. Outros dizem ele estava escrevendo, elencando alguns pecados que possivelmente estavam naquela roda de homens que estavam prontos para o apedrejamento. Como eles insistissem, Jesus se levanta. Somente Jesus poderia atirar a pedra naquela mulher, mas ele não faz. Paulo inclusive diz assim que a letra mata, mas o Espírito vivifica. E Jesus, ele diz: onde é que estão os seus acusadores? Se eles não te condenaram, nem tampouco eu. Jesus estendeu a graça, a misericórdia, a compaixão sobre aquela mulher. Mas, por fim, os olhos da graça, no jeito de lidar com o pecador, não trata como um combo, mas distingue o pecador. O que é isso? O combo é uma palavra moderna, que nas lanchonetes você vê isso. Indica a ideia de ajuntar elementos que em conjunto proporcionam algum benefício, e seja em termos de preço, de conveniência ou desempenho. Os legalistas fazem um combo entre pecador e pecado. Eles juntam tudo e estragam o problema. Agora Jesus não, ele separa, ele não faz combo, ele separa pecado de pecador. E ele trata de forma distinta. Então é importante que com os olhos da graça você comece a fazer essa distinção e não aceite tudo como combo, porque um combo só é aquela pessoa que joga água suja junto com a criança dentro da bacia. E esta expressão é jogar fora a criança com a água do banho. É a ideia que ao jogar fora a água suja do banho, você deve ter cuidado para não jogar fora também a criança que estava sendo banhada. E é uma metáfora que significa descartar algo valioso junto com algo indesejável. Então a água suja tem que ser jogada fora, mas a criança não. O pecado não é para ser aceito, mas a pecadora é. É isso que Jesus está dizendo. Os legalistas colocam o pecador e o pecado num combo só, num balaio só. Mas Jesus não. Ele distingue o pecado do pecador. Jesus não concorda com o pecado. Jesus não aprovou a atitude daquela mulher, porque ele faz uma afirmação muito dura para ela: se eles não te condenaram, nem tampouco eu. Mas o que ele diz depois? Vai e não peques mais. Jesus separou o pecado da pecadora. Esse é os olhos da graça que a igreja tem que ter. Quando olhar para as pessoas, separe o pecado do pecador, porque você tem que abominar o pecado, mas com o pecador você tem que amar, demonstrar compaixão. Fechando tudo isso, nós precisamos aprender que os olhos da graça trata de forma diferente o pecador. O salmista diz assim: se o Senhor fosse observar as iniquidades, ninguém subsistiria. Você não passaria na régua espiritual. Se o Senhor Jesus fosse olhar para a sua vida, se Deus fosse olhar para você, observando todos os seus pecados e as suas iniquidades, ninguém subsistiria. É isso que a palavra diz. Então você é chamado para olhar com mais graça. De que forma? Não saia por aí apontando pecadores, mas esteja aos pés daquele que ama os pecadores.
como você pode olhar com a graça. Não saia por aí provocando dilemas e colocando as pessoas em embaraço, mas promova o ensino. Não exponha as pessoas à vergonha, mas que a sua conduta, a sua postura, as suas palavras possa promover o corar de vergonha na mente das pessoas. Não haja com legalismo, mas sempre com compaixão e misericórdia. E não trate tudo como um combo só. Separe pecado de pecador. Quero convidar você a se colocar em pé. Eu queria confessar a você que, como igreja e como pessoas que seguem a Jesus, nós temos muitas vezes nos parecido com essa mulher e com seus acusadores, os legalistas. Com seus acusadores, a gente se parece deles porque temos a mania infundada de nos acharmos o tal, os irrepreensíveis, os santos, capazes de sermos promotores dos outros, e temos a ilusão de perfeição, até nos depararmos com Cristo, que quando a gente chega com Cristo, Ele nos desnuda. Ele mostra e revela quem você efetivamente é. Mas parecemos também com a mulher que muitas vezes conhece a vontade de Deus, conhece a lei, mas continua no pecado. E teima em transgredir a lei, até que você é descoberto e humilhado e a sua casa cai. Mas se você for humilde e arrependido, você vai receber um Messias estendendo a mão de perdão, de compaixão e restaurando você para uma vida nova. Essa canção que nós vamos cantar agora, fechando este momento, diz sobre o amor de Deus. É graça sobre graça eu recebi. E depois ele diz: logo eu, um pobre pecador, tão fraco e tão devedor, de graça recebi o amor de Deus. Você e eu fomos contemplados com o amor de Deus. Logo eu, finito e carnal, diante de um Deus imortal, de graça recebi o amor de Deus. Eu quero que você, nesta noite, coloque a sua consciência diante do Senhor. Se você se parece com um legalista e um religioso de plantão, peça perdão ao Senhor. E saia de fininho e retorne para o Senhor na verdade, dizendo: o Senhor está aqui, eu me acho bom e condeno todas as outras pessoas, mas eu sou tão problema, tão pecador quanto aquela mulher. E se você se sente como aquela mulher pecadora e você está envolvido em alguma coisa assim, talvez até sentindo vergonha, Jesus te diz: te perdoo. Se você realmente está arrependido, vá e não peques mais. Graça sobre graça recebi, e da plenitude renasci. Quando atraído me encontrei no amor de Deus, viva e poderosa salvação, luz que me alcançou na escuridão. Todo meu pecado se apagou no amor de Deus. Logo eu, um pobre pecador, logo eu, tão fraco e tão devedor, logo eu, de graça recebi o amor de e da plenitude renasci. Quando atraído me encontrei no amor de Deus.
Pai, nós não estamos aqui para detectar, farejar, apontar e catar pecadores. Nós estamos aqui para nos render aos pés do Senhor e reconhecer o nosso próprio erro e pecado. Muito obrigado porque o Senhor olhou para a minha vida, o Senhor olhou para a vida dos meus irmãos com os olhos da graça. Porque se o Senhor fosse olhar com os olhos da lei, todos nós estaríamos condenados. Mas em Cristo Jesus, que levou sobre si toda a nossa maldição, nos trouxe a graça e o perdão. Obrigado por isso. Agora, Pai, nós não podemos continuar na nossa fé cristã agindo como legalistas. Nós precisamos andar como pessoas que manifestam a graça do Senhor. Por isso, faz isso em cada um de nós, faz isso nesta comunidade, faz isso no meu coração, na vida dos meus irmãos. Nos perdoe pelos comportamentos legalistas de valorizar o pecado dos outros, nos perdoe. E nos perdoe também pelos nossos próprios pecados. E o Senhor conhece cada pecado em flagrante. E nos perdoe, e que a gente possa sair com a nossa consciência queimando e ardendo por termos envergonhado o Senhor, e que possamos decidir não pecar mais, em nome de Jesus. Amém.